A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui nesta tarde, louvando e agradecendo o nome de Jesus, e quero compartilhar contigo uma palavra, mas antes disso gostaria de dizer para ti que Deus tem me agraciado para ministrar a palavra dele, a palavra de Deus, a líderes, a homens de Deus. Deus tem tido misericórdia de mim e me dado essa graça. E tem me dado uma oportunidade neste dia para compartilhar uma palavra contigo que creio que vem do coração do Senhor para as nossas vidas. É sempre bom buscarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela orienta nossas vidas. A palavra de Deus conforta a nossa alma. A palavra de Deus ela reafirma a nossa fé. E há um texto bíblico que eu gosto muito, em que o personagem central é Jonatas, filho de Saul, que está numa guerra, e nós sabemos, ministerialmente falando, que as guerras sempre apresentam surpresas. E não é diferente nesse texto, né? Jonatas estava deslocado do seu pai, distante do seu pai, e seu pai Saul havia dado uma ordem absurda, dizendo que ninguém deveria comer naquele período por conta da guerra, para que ficassem com uma atenção redobrada. Mas nenhum soldado falho em sua alimentação, sem estar alimentado, pode subsistir numa guerra. Nós sabemos disso. E os soldados estavam cansados. Eu quero te contextualizar porque eu quero ler somente um versículo para a nossa meditação. E Jonatas, repito, estava distante do seu pai e não soube, porque era um homem, um rapaz, um filho, obediente, não soube da ordem dada por seu pai. Seu pai havia determinado que ninguém deveria comer. E ele, no auge da sua fraqueza, ele e seu moço, comeram mel. Olha que o texto do capítulo 14, verso 27, 1 Samuel, diz: Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Primeiro livro de Samuel, 14, 27. Então, a partir do momento que Jonatas provou, colocou na ponta da vara aquele mel e trouxe até a sua boca e se alimentou, ele foi revigorado. Foi revigorado, mas também foi sentenciado involuntariamente por seu pai. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar 3 verdades aqui que são tremendamente importantes nesse texto. A primeira delas é: não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. Eu quero repetir. Não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. Havia uma necessidade fundamental: comer. Soldado nenhum subsiste sem comer. Até nas guerras literais, a gente encontra os países, os soldados, as guarnições, levando alimento para os seus soldados. Porque o homem natural, o ser humano, melhor dizendo, ainda depende do alimento sólido, do alimento físico. Ele tem um corpo ainda, ele precisa se alimentar. E Jonatas estava fraco, muitos dias fadigado, lutando, caminhando em lugares ermos, mas nesse dia ele comeu. Era uma necessidade básica, fundamental para a sua vida. Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui: não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. E eu quero compartilhar também contigo o capítulo 7 de Lucas, verso 36 ao 50, aonde havia uma necessidade fundamental. Só que o dono da casa, Simão, o fariseu, não conseguia ter essa percepção. Ele convida Jesus, leva Jesus para sua casa, coloca o alimento físico à mesa, chama os seus convidados, se alegra, mas ele não tem um protocolo, o protocolo tão necessário à nossa relação com Deus. Ele não beija Jesus, ele não faz aquele ritual necessário, digamos assim, para manifestar a sua alegria corretamente com a chegada de Cristo Jesus à sua casa. Creio eu que ele via Jesus apenas como um rabi, como um mestre, como alguém apenas humano. E neste
dentro dessa festa, acontece a manifestação, a expressão de necessidade por adoração por parte de uma mulher. Então, se tem algo que é fundamental nas nossas vidas, é adorar o Senhor. Nenhum ser humano ele é completo se ele não adorar a Deus, se ele não adorar o Filho de Deus. E neste dia, esta mulher, que é identificada como uma pecadora, ela entra naquela cena festiva, ela entra naquele ambiente onde o foco de Simão era a acusação, onde o foco de Simão era a especulação. Ela entra naquela cena e faz um registro maravilhoso de tudo aquilo que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como seres humanos, devemos aprender com ela. Apesar de ser uma pecadora, naquele dia ela expressa o seu louvor, a sua adoração a Deus de forma tremenda. Ela entra naquela cena festiva, repito, e solta os seus cabelos, algo que era tremendamente condenável dentro daquela cultura. Ela solta os seus cabelos, chora aos pés de Jesus, literalmente falando, e enxuga os pés de Jesus com suas lágrimas. Isso foi suficiente para os olhos condenativos de Simão a acusarem. E em paralelo a isso também acusar Jesus. Ele diz lá no íntimo do seu coração, se ele soubesse quem era esta mulher, ele teria uma outra postura, digamos assim. Na essência, o que o texto está querendo dizer para nós é isso. E Jesus chama a atenção de Simão. Simão, entrei em tua casa, o protocolo que deveria acontecer, tu não realizaste, digamos assim. Agora esta mulher, e acredito que neste momento, ele já estava disposta para Simão, olhando para a mulher, porque os olhos, a atenção de Deus é para aqueles que o adoram. E conversa com Simão, acredito eu, olhando de frente para a mulher, dando atenção àquela mulher. E aquela mulher sai daquela cena festiva, honrada por Cristo. E repito, não pode haver proibições absurdas, aonde existem necessidades fundamentais. Nós temos, como seres humanos, repito, meus irmãos, a necessidade de adorar a Deus para que vivamos. Não podemos perder isso de vista. Quando a gente não adora, a gente fica vazio. Quando a gente não adora, a gente não avança. Quando a gente não adora, a gente não vê. Quando a gente não adora, a gente não louva. Quando a gente não adora, a gente não tem motivação. Quando a gente não adora, acontece uma infinidade de coisas destrutivas à nossa relação com Deus e até com o nosso próximo. Então, repito, não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. Simão queria proibir essa mulher de algo tão fundamental a ele e a todos que estavam ali. Simão teve a oportunidade de adorar Jesus pessoalmente. Simão teve a oportunidade de ver a face do Messias. Simão teve a oportunidade de ver o Messias dentro da sua casa, disponível ao seu coração, coisa que Abraão não viu com seus olhos físicos, né? Então, queridos, eu volto a repetir esta verdade para a nossa meditação. Não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. Um outro caso é o caso do paralítico que estava perto do poço. Ele tinha uma necessidade fundamental, andar. E fica naquele poço durante 38 anos e involuntariamente, meus amados, ele era proibido pelo egoísmo das outras pessoas que tinham também suas necessidades. O anjo, diz a Bíblia, vinha uma vez por ano, em um dia do ano, sem que ninguém pudesse saber qual era o ano, tinha que esperar, tinha que ser paciente, tinha que perseverar. Ele vinha em uma data involuntária no ano e mexia nas águas, sacudia as águas, e a Bíblia diz que o primeiro que entrasse ali recebia o benefício divino. E este homem, conversando com Jesus, esse paralítico conversando com Jesus, ele disse para Jesus, olha, quando eu tento ir, outro já foi. Quando eu me manifesto o meu desejo, quando eu ergo o meu coração, quando eu ergo os meus olhos, já tem outro na minha frente, eu nunca consigo ir. E Jesus, observando a dificuldade daquele homem,
as proibições absurdas que aconteciam naquele lugar por conta do egoísmo humano, tão presente naqueles dias e tão presente também nos nossos dias. Jesus pergunta ele: o que você quer? Você quer ser curado? Porque ele não se atém, ele não consegue enxergar que ele estava diante da solução, da fonte da solução. E ele começa a falar da sua dor, começa a expressar a sua lamentação, e o tempo vai passando, até que ele entende e diz: olha, eu quero. E Jesus falou, fala para ele: olha, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz, meus irmãos, que imediatamente ele andou, porque não pode haver proibições absurdas aonde existem necessidades fundamentais. Nós precisamos de locomoção. Nós fomos criados para nos locomover. Nós fomos criados principalmente para nos locomovermos em direção ao nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus, meus amados. Eu quero que você receba essa palavra nesta hora. E ainda quero compartilhar mais 2 pontos rapidamente contigo, ainda sobre esta verdade. Há um caso em que Jesus, no capítulo 12 de Mateus, e esse texto eu tenho ele no íntimo do meu coração, porque eu tive uma experiência tremenda com Jesus. Eu estava, há 20 anos atrás, eu estava para iniciar o meu ministério pastoral, e veio o dia da ceia na nossa congregação, na nossa igreja. E eu ainda não era pastor, não havia sido ordenado, e fiquei receoso, temeroso de servir a ceia. Convidei um pastor amado para realizar a cerimônia. E logo depois eu fui visitado no meu coração por Deus. E eu falava com Deus: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sou pastor, não sei como proceder. E Deus me mostrava esse texto de Mateus capítulo 12, do verso 1 ao 7, dizendo que o filho dele, num sábado, havia passado pela seara com seus discípulos e haviam comido espigas. E o texto, Jesus mostrando no texto, também a necessidade de Davi, que comeu os pães da preposição. E Deus falava: olha, nesses 2 textos tem algo em comum, que também é comum a você. Deus falando ao meu coração, eu lembro como se fosse hoje. E Deus falou para mim: olha, o que havia de comum? Uma necessidade. E Deus falava para mim: você não tem uma necessidade de servir a ceia? Sirva. Então esse texto ele tem algo de importante, relevante na minha vida, irmãos. Então não pode haver proibições absurdas onde existem necessidades fundamentais. Davi estava com fome e comeu. Os discípulos, apesar de ser sábado, comeram porque eles estavam na presença do Senhor do sábado. Lembre-se disso. Não pode haver proibições absurdas onde existem necessidades fundamentais. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus enriqueça o teu coração para a glória do nome dEle e para que tu sejas enriquecido pela presença e palavra dEle, em nome de Jesus. Amém.